cavaleiro nato, livre peleador, poeta que canta a terra com simplicidade, pureza e amor. Buenas, gauchada amiga! Eu sou Alain de la Vecchia Lima e estou trazendo para vocês mais uma história do nosso Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre a Revolução Federalista, a Guerra das Degolas. A Revolução Federalista foi um confronto armado ocorrido no Rio Grande do Sul, em 1893 a 1895, também conhecida como a Guerra das Degolas, já que muita gente foi realmente degolada. Naquela época, o Rio Grande do Sul se dividia em duas facções, uma formada pelos republicanos do então presidente do estado, Júlio de Castilhos, conhecido também como Pica-Paus, e do outro lado, pelos opositores liderados por Gaspar Silveira Martins, do Partido Federalista, que defendia um regime parlamentarista com um poder central forte, conhecidos também como Maragatos. Pica-Paus era, como os federalistas chamavam, os inimigos, pela semelhança do cap dos oficiais republicanos com o pássaro, de bico fino e comprido. Os republicanos, por sua vez, chamavam os federalistas de Maragatos, numa alusão aos uruguaios, oriundos da maragataria na Espanha. A Revolução Federalista iniciou em 2 de fevereiro de 1893, mas seus acontecimentos se originaram antes, muito antes, em 19 de novembro de 1890, data em que o presidente Deodoro da Fonseca decreta a anulação do banimento dos monarquistas. Isso possibilita o retorno de Gaspar Silveira Martins ao Estado. Sua volta é o incentivo para formar a oposição ao presidencialismo e ao favor do parlamentarismo. Em 31 de março de 1892, é formado em Bagé o Partido Federalista. Júlio de Castilhos se torna presidente da província e cada vez mais reprime os federalistas. O movimento e o motivo da Revolução Federalista acontece devido aos diferentes ideais políticos, onde os maragatos gasparistas acusam o Estado de tirano e de querer manter um regime de perseguições. A luta se caracteriza pelo controle do aparelho do Estado, formando o conflito que passaria do debate pela imprensa e pelo parlamento, as disputas eleitorais até o confronto bélico. Nas eleições da Assembleia Constituinte, a União Nacional não participou do pleito, propondo a abstenção de seus eleitores neste sufrágio. Com isso, a chapa do Partido Republicano foi eleita, sob denúncias de corrupção e fraudes eleitorais de parte dos oposicionistas. Apesar da participação da oposição, o resultado das eleições foi de vitória dos candidatos do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, novamente diante de acusações de fraudes. Em 15 de julho de 1891, Júlio de Castilhos é eleito presidente do Estado e assume funções na Constituinte Federal, promulgando a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, obra elaborada por ele próprio. Essa Constituição garantiria a continuidade perpétua dos castilhistas no poder, passando a ser um dos principais alvos de crítica da oposição. A República não estava disposta a perder eleições para os antigos partidos monárquicos, introduzindo o voto descoberto, apoiando num sistema parcializado e viciado de alistamento e de apuração. Revoltados com essa posição, em 1892, os liberais, por esse motivo, reuniram-se a Bagé e criaram o Partido Federalista. Em 17 de junho de 1892, acontece o levante dos castilhistas e Júlio de Castilhos é recolocado no governo do Estado. A partir desse momento, começaram os primeiros sinais de resistência da oposição, sendo que Joca Tavares é colocado como presidente do Estado, mantendo um governo paralelo em Bagé.
mas que durou pouco com a intervenção do Exército Nacional. Castilhos renuncia em favor de Vitorino Monteiro, que fica no cargo por apenas 3 meses. Assumindo Fernando Abbott, secretário do anterior, até as eleições estaduais de 1892. Floriano Peixoto decidirá apoiar Júlio de Castilhos, pois a oposição dos federalistas era dissidente da monarquia. As eleições estaduais foram marcadas para novembro de 1892 e o resultado levou mais uma vez Júlio de Castilhos para reassumir o estado em 25 de janeiro de 1893. Castilhos sustentava a vigência e a legitimidade da Constituição estadual, oferecendo garantias de uma eleição livre e fiscalizada pelas duas facções. Mas Silveira Martins insistia num pleito que assegurasse representação de 1/3 à minoria e a elaboração de uma nova Carta Constitucional, com recíprocas concessões. Sem nenhum sucesso eleitoral e nenhuma exigência atendida à oposição, acabaria por escolher pela luta armada. A partir de fevereiro de 1893, com a invasão do território sul-rio-grandense pelos rebeldes, surgindo a Revolução Federalista. Começou então uma série de confrontos entre federalistas e republicanos, sendo destaque o combate do Ianduí, cerco de Bagé, combate do Rio Negro no Rio Grande do Sul e cerco da Lapa no Paraná. A paz foi assinada em 23 de agosto de 1895, na cidade de Pelotas. A Revolução Federalista durou 31 meses, resultando uma das maiores lutas sangrentas da história do Brasil. Este foi mais um pouquinho da história do nosso Rio Grande do Sul. Um grande abraço! Quando peleavas no campo com vento na cara e de pés no chão, sentindo queimar em teu peito a chama ardente da revolução, sonhavas com a liberdade e a paz voltando para o teu rincão. Gaúcho, lutavas com raça enquanto golpeavas com lança e facão. Eita, gaúcho bom, sentinela de coxilha. Eita, gaúcho bom, maracatu, farroupilha. Eita, gaúcho bom, sentinela de coxilha. Eita, gaúcho bom, maracatu, farroupilha. Eita, gaúcho bom.